perfil de hoje vai contar a história da professora, jornalista, dramaturga e escritora Francisca Clotilde. Uma mulher que nasceu no interior do Ceará no século XIX e que teve a coragem de vivenciar um amor proibido para os costumes de sua época. Foi marginalizada e enfrentou sozinha as consequências de sua decisão. Uma mulher que não teve medo de lutar contra uma oligarquia do seu estado e por importantes conquistas para a sociedade brasileira do seu tempo, mas que foi duramente castigada por sua lucidez e ousadia. Francisca Clotilde dedicou mais de 50 anos de sua vida ao magistério. Foi a primeira professora concursada da Escola Normal em Fortaleza. Sua vasta produção literária e jornalística trouxe-lhe visibilidade, mas não a compensação financeira. Se você quer conhecer a vida dessa cearense ilustre e batalhadora, assista a partir de agora ao documentário Francisca Clotilde, uma história de amor e lutas. Não triunfamos da guerra crua que o mundo nos moveu? Por mais que a maledicência se cevasse na nossa reputação, não nos deixamos abater. O nosso amor, como escudo poderoso, nos alentava, nos abroquelava contra os nossos inimigos. Ela vivia cercada de inimigos. Pelo que a família sabe, Francisca Clotilde casou muito jovem, ainda em Baturité, por influência do pai, com Francisco de Assis Barbosa Lima, que, embora a família gostasse muito dele, sempre foi uma pessoa muito diferente dela. Houve a separação entre os dois. E depois de muitos anos, ou alguns anos, em Fortaleza, aí sim ela encontra aquele que foi o grande amor da vida dela, que foi o Antônio Duarte Bezerra, que foi este episódio que veio a escandalizar a sociedade, a escandalizar a família. A sociedade de Fortaleza do final do século XIX e até boa parte do século XX não aceitava que uma mulher vivesse com um homem sem ser casada. Francisca Clotilde foi de encontro aos costumes da sua época. Julgo-me só, desalentada. Às vezes tenho medo de enlouquecer. Juntos como vivíamos, se dispuséssemos de elementos favoráveis, teríamos revolucionado o mundo. Quando ela escreve esse diário, ele já havia falecido, e ela, nesse diário, o tempo todo ela escreve para ele. Ela sempre se dirige para ele, se dirige a ele. Inclusive porque neste período aqui, a sociedade já virara as costas para ela, a família já não lhe dava mais apoio, porque havia sido casada com uma pessoa e depois tinha um relacionamento com outro. O Diário de Francisca Clotilde é uma raridade, uma das poucas recordações da escritora que não foram levadas pelas chuvas que inundaram o Aracati em 1924. Francisca Clotilde viveu no Aracati de 1908 a 1935 e fez história. A minha bisavó, Francisca Clotilde, nasceu no dia 19 de outubro de 1862, na fazenda São Lourenço, em Tauá. Era filha de João Correia Lima e Ana Maria Castelo Branco, conhecida como Ana Augusta. Era uma família que tinha 5 filhos, a Francisca Clotilde a mais velha, depois a Maria da Conceição, deixa eu ver aqui os nomes, a Maria de Viges, e a Maria Emília, que era mais jovem. Eu tive acesso ao inventário da família de Francisca Clotilde. A família de Francisca Clotilde era uma família
de posses, mediante o inventário que se encontrou. Nós temos prédios residenciais, comerciais, pés de café, 1000 pés de café, por exemplo, animais, mesas, camas, piano, escravos, inclusive escravos, uma das quais ficou para ela. Nos anos 70 do século XIX vem a Grande Seca e a família de Francisca Clotilde deixa a fazenda São Lourenço para morar em Baturité. E lá tem os seus primeiros estudos com o professor Ursulino Furtado. Logo em seguida, os pais a colocam no internato do Colégio da Imaculada Conceição, em Fortaleza, colégio tradicional das freiras. E, assim, o Colégio da Imaculada Conceição tinha 2 alas, né, consideradas na época, a ala dos pobres e a ala, né, das famílias ricas tradicionais, principalmente do interior do Ceará. Então, Francisca Clotilde não ficou na ala das meninas pobres, exatamente porque ela não era órfã, ela ficou na ala das meninas ricas. Os pais, né, da família Correia Lima e Castelo Branco, da família tradicional do Maciço Baturité. Então, ela foi educada para ser uma menina chamada de menina de boa família. Possivelmente possa ser o seu primeiro poema, Horas de Delírio, publicado quando ela tinha mais ou menos 14 anos. Foi publicado no jornal O Cearense em 1877, está assinado FCBL, que são assinaturas que ela usava às vezes em outros periódicos. Começa assim: sozinho não posso viver descuidado, sem que minha lira não esteja a cantar. Embora sozinho, mais horas noturnas, sentado ao terreiro no branco luar. Em 1880, Francisca Clotilde termina seus estudos aqui, no antigo Colégio da Imaculada Conceição, e se casa, no dia 1º de novembro, com Francisco de Assis Barbosa. Poucos dias depois, perde o pai. Foi ele quem lhe havia sugerido o tal casamento. Com o passar do tempo, o marido, Francisco de Assis, conhecido também como Zeg-Deg, se entrega à bebida e abandona a família. Tudo indica que foi interna em um asilo de alienados no Rio de Janeiro, de onde fugiu para um lugar desconhecido. Sem a proteção do pai e com a ausência do marido, Francisca Clotilde precisou trabalhar fora de casa, atitude pouco comum para as mulheres da sua época. Agora, em 1882, começa exatamente a vida de Francisca Clotilde no espaço intelectual de Fortaleza. Ela começa a se projetar, vai fazer o concurso, né, que é exatamente chamado Exame de Capacitação para ser professora. Então, em 1882, ela participa na escola normal para poder ter habilitação para ser professora das primeiras letras. Foi encontrada no Arquivo Público do Ceará a prova, uma redação dela, que é chamada dissertação, que é sobre a sintaxe, de 6 de maio de 1882. E tendo a aprovação, ela vai ser o quê? Professora das primeiras letras. Ela ainda não passa a ser a professora da escola normal. No dia 31 de maio de 1884, Francisca Clotilde foi nomeada primeira professora concursada da Escola Normal Pedro II. Tinha apenas 22 anos. A Escola Normal Pedro II, como era chamada, ficava aqui, na Praça Marquês do Herval, hoje Praça José de Alencar. Em 1884, ela passa a ser a professora, né, da Escola Normal, e em 1885, ela passa a ser a diretora da escola anexa para o sexo feminino. Quando iniciei a minha pesquisa de mestrado sobre a produção literária de autoria feminina no século XIX, no Ceará, o nome de Francisca Clotilde foi a grande surpresa, o meu maior achado. Fiquei espantada com o volume de textos dispersos em jornais, em revistas de autoria de Francisca Clotilde. E me inquietou muito, né, para investigar, buscar, saber quem era esta mulher. Então, no Ceará, né, é do conhecimento de todos que o Ceará foi o primeiro a libertar os escravos, né? Então, foi criada a Sociedade Cearense Libertadora,
que teve um papel muito importante na libertação dos cativos. Então, esta sociedade editou, né, o jornal O Libertador, que era composto de textos noticiosos, panfletários, literários. Esse período marca uma espécie de fagulha de criação da escritora. Essa campanha abolicionista inspira os primeiros trabalhos, as primeiras poesias dela, e também nesse período ela passa a conviver com intelectuais de renome, e essa circulação intelectual contribui muito também para o trabalho dela. Então, entre esses intelectuais, a gente tem o Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa, Rodolfo Teófilo, Alba Valdez, Emília de Freitas, Elvira Pinho. Então, esse é um período bastante fértil no sentido intelectual, literário e jornalístico da escritora. A atuação nessa cena pública é um exercício de cidadania, é um exercício de um certo feminismo, né, das mulheres cearenses. Não só cearenses, como também de outros estados. Francisca Clotilde escreveu muito no jornal O Libertador, então ela fazia assim, um texto bem entusiasmado, bem enfático pela liberdade, em prol do sofrimento dos negros ou dos cativos. Então, esta poesia, que já tem assim, uma longa tradição de Castro Alves e de outros poetas baianos e de outros estados, Francisca Clotilde vai participar do rol dos grandes autores ou dos grandes escritores que também contribuíram ficcionalmente ou inverso pela libertação dos escravos. No Brasil, pátria de heróis, não deve haver mais escravos. não deve esta mancha negra Tingir a fonte de bravos. moços cearenses avante. Avante, marchai, De vossa pátria querida, o cativeiro expulsai. 1885 foi o ano em que começou a história de amor entre Francisca Clotilde Barbosa Lima e Antônio Duarte Bezerra, professor de aritmética e geometria do Liceu, que funcionava aqui também, na Praça Marquês do Herval. O Duarte Bezerra, o grande amor da vida da minha bisavó, que nos emociona cada vez que a gente lê esse diário, que vê essa história fantástica entre eles. Ela conheceu na época da Escola Normal, onde ele também era professor. A Escola Normal funcionava onde hoje é a Praça José de Alencar, na época Marquês de Herval. E eu diria que seria o que muitas pessoas hoje chamam de alma gêmea, porque eles tinham muitas afinidades. Afinidades pela literatura, pelas artes, pelo amor, pelo respeito às pessoas, pela humanidade com que se tratava o ser humano, né? E se respeitavam mutuamente. Este, sim, foi o grande companheiro dela, a pessoa com a qual ela chegou a se identificar verdadeiramente. Entre 1888 e 1889, Francisca Clotilde funda o jornal A Evolução, junto com o seu então companheiro, Antônio Duarte Bezerra, que era um dos diretores do Partido Operário, né, em Fortaleza no período, e Fabrício de Barros. E esse semanário, ele era científico, noticioso e literário. Então havia textos sobre todos esses temas. A participação de Francisca Clotilde no periódico A Evolução merece uma leitura acuidada. Na verdade, nós não podemos considerar que Francisca Clotilde publicou somente os textos assinados por ela. Eu acredito, e talvez não seja uma tese, que ela tenha escrito sem assinar. Ainda no século XIX, muitos acontecimentos movimentaram a vida de Francisca Clotilde. Ela tem 4 filhos com seu companheiro Antônio Duarte, Angélica Maria, Arquimedes, Antonieta Clotilde e Aristóteles. Escreve com a sua colaboração o livro Lições de Aritmética para as alunas da Escola Normal e continua publicando textos literários para grandes e pequenos jornais de seu tempo. Clotilde participou de inúmeras agremiações, foi colaboradora de inúmeros periódicos, revistas e jornais grandes e pequenos. Agora, um fato muito importante ou muito interessante de investigar é a sua atuação no clube literário, né? Um clube ou uma agremiação literária bastante progressista que reunia a grande intelectualidade cearense daquela época, como Rodolfo Teófilo, Oliveira Paiva, Abel Garcia.
Entre 1887 e 1888, Francisca Clotilde começa a participar do Clube Literário. Ela é a única mulher sócia efetiva desse clube. E no jornal A Quinzena, que era o órgão, né, desse clube, ela começa a publicar diversos textos, tanto contos como poesias, em diversos estilos e gêneros literários. E o que eu acho muito interessante nesse período do trabalho dela é que ela recebe resenhas do trabalho dela por vários autores importantes masculinos. Então mostra que Francisca Clotilde era lida pelos homens e lia também o trabalho de outros intelectuais. Então, na Quinzena você encontra publicações dos mais diversos autores e diversos gêneros, né? E neste periódico, Francisca Clotilde recebeu uma crítica feroz, né? Eu acho que uma das críticas mais cruéis que eu já vi às autoras do século XIX, podemos considerar a crítica ao seu texto, ao seu modo de escrever. Então, o escritor Abel Garcia faz um texto longo para exortá-la, né? Tipo assim, dizer que ela estava fora do tempo, estava passada, e para chamá-la o quê? Para a nova estética do momento, que era o realismo-naturalismo. O conto Ajeitada, de Francisca Clotilde, foi publicado na revista A Quinzena, de 1887. O título do conto já resume o conteúdo dele, que é a história de uma criança vai ser abandonada, enjeitada, rejeitada pela mãe, porque a mãe não é casada com o pai da criança. Ela sempre oscila nesse pensamento um pouco conservador religioso, mas ao mesmo tempo ela é bastante feminista, porque ao tratar dessa temática, com esta voz, ela dá o quê? Voz a todas as mulheres da época. Então ela narra da maneira dela a forma como a mãe se debate entre doar aquela criança para uma família que vai criar e que ela não sabe quem seriam as pessoas, ou assumir a criança, ir para casa levando aquele bebê no braço e ser submetida ao julgamento social. A gentil criancinha viu a luz do dia em uma estreita e úmida mansarda. Filha do amor e do crime, nascia quase ao desamparo, e apenas os beijos maternos festejavam-lhe a entrada no mundo. A mãe, seduzida por um homem sem coração, necessitava encobrir a falta para continuar a viver entre a família e tinha de abandoná-la à caridade pública algumas horas depois de nascida. Era tão franzina, precisava tanto dos cuidados maternos, porém a sociedade, severa e inexorável, previamente a condenava à triste sorte de enjeitada. São assim as leis humanas. Quem estuda a vida de Francisca Clotilde percebe a complexidade da sua maneira de ser. Se por um lado ela não deixou de vivenciar sem medo um amor proibido para os costumes da época, por outro lado, ela deixou registrado em seus textos e no modo de educar os seus alunos o quanto valorizava a orientação moral e religiosa que recebeu da sua família e das freiras do Colégio da Imaculada Conceição. Ela era católica, uma católica fervorosa, e através dos seus textos a gente consegue perceber essa adesão ao catolicismo, à moral cristã. Então ela escreve bastante poemas ou sonetos dedicados à Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela faz apologia à caridade, mas ela não é diferente das demais autoras do século XIX. Então era comum homens e mulheres escreverem poemas ditos religiosos. Também podemos dizer que isso está ligada à adesão romântica, à religiosidade. Mas também considero que a presença da Igreja Católica, né, na formação, né, cultural brasileira, nordestina, ela é muito imponente, ela é muito preponderante, né? Então, Francisca Clotilde é uma educadora que não pode, de uma certa forma, fugir a essa moral cristã. Então, ela faz assim, um pé na rua e um pé na igreja. Ela sempre fica oscilando entre a vanguarda, né, que é a mulher que trabalha fora, que é a mulher que tem o seu salário, e também a mulher que é recatada. Francisca Clotilde publicou na revista A Quinzena um ensaio chamado A Mulher na Família. 1887 era o ano. Ela discorre sobre o importante papel da mulher dentro da família, ao mesmo tempo em que defende também as ideias da mulher ter a oportunidade de se mostrar fora do lar.
É interessante a gente ver aqui que há um certo conflito entre o que ela escreve e o que ela pratica. Em 87, ela já tinha passado pela experiência de ser do movimento abolicionista, de ser uma das participantes ativas do abolicionismo no Ceará. Ela já tinha passado pela experiência de prestar concurso junto à Escola Normal e ser aprovada como a primeira mulher professora, onde só havia homens. E ainda assim, ela, aos 25 anos, escreve esse texto onde ela disciplina as mulheres para uma vida restrita ao lar. Isso, a meu ver, reflete um pouco a imposição de um tempo no final do século passado, em que a missão da mulher era melhor cumprida e melhor entendida dentro de casa. Porque a mulher, como ela diz, não é como as flores do campo, que seriam os homens, mas sim uma mulher as flores de jardim. A pessoa que precisa de cuidado, de ambiente restrito e de um certo controle para poder florescer melhor. A meu ver, há um certo contraste entre a vida dela e a forma como ela escreveu esse ensaio. Francisca Clotilde, ou Dona Chiquinha, como posteriormente ela é chamada, né, por seus alunos, escreveu sobre temas bem diversos, mas nós podemos elencar algumas temáticas marcantes ou recorrentes. Por exemplo, a temática da natureza, sob suas diversas matizes, pôr do sol, os pássaros, o amanhecer, o alvorecer, o entardecer. Vai pouco a pouco o sol iluminando, a terra que se cobre de verdores, cantam as aves pelo azul voando, seus inocentes, cândidos amores. Na década de 90 do século XIX, a professora Francisca Clotilde foi demitida da Escola Normal. Pesquisadores que estudaram a sua vida acreditam que o seu envolvimento com movimentos políticos pode ter sido um dos motivos de sua demissão. Pesquisadores dizem também que a sociedade preconceituosa do século XIX apontava outro motivo para a expulsão da educadora Francisca Clotilde do quadro efetivo de professores da Escola Normal. O fato de ela viver com outro homem, mesmo ainda sendo casada. Por mais que a maledicência se cevasse na nossa reputação, não nos deixamos abater. O nosso amor, como escudo poderoso, nos alentava, nos abroquelava contra os nossos inimigos. Em 1893, morre o seu companheiro Antônio Duarte Bezerra. Um mês depois, a filha Angélica Maria. E no ano seguinte, Arquimedes. Ainda há pouco cantava docemente, num transporte de cândidos amores, o casal de avezinhas, inocente, a tecer o seu ninho dentre as flores. Embebidas num sonho transparente, eles iam saudando os esplendores do sol, que despontando sorridente, resplendia da serra entre verdores. Mas, um caçador despiedado perturbou os idílios do noivado, roubando ao par gentil a felicidade. Hoje o ninho balouça-se, deserto, monumento gentil que lembra, incerto, um mistério de amor e de saudade. Eu, pobre ave sem agasalho, fui espairecer pelo arrebalde para respirar um ar mais oxigenado e sacudir o cansaço da lida fastiosa dos dias semanais. Francisca Clotilde, após a sua demissão da Escola Normal do Ceará, funda sua própria escola aqui em Fortaleza, o Externato Santa Clotilde, funcionando quase que vizinho à antiga Escola Normal, na Praça Marquês do Herval, atualmente a Praça José de Alencar. Bem, a escola funcionava, né, para o sexo feminino e masculino
E segundo o Antônio Bezerra, no seu livro, ele põe de que a escola era exatamente de curso de primeiras letras e frequentavam 52 alunos, sendo 6 do sexo masculino e 46 do sexo feminino. E nesse período, Francisca Clotilde passou por, digamos assim, por dificuldades, porque estava viúva, né? E desempregada, não mais professora da escola normal, com filhos. Tinha que ter um sustento. Sua família, a base da sua família, do maciço de Baturité. Então, assim, em Fortaleza, ela ficou quase que, vamos dizer, abandonada. Ela viveu com dificuldade, sustentando a família com o que ela recebia do salário que os meninos pagavam no colégio, no Externato Santa Clotilde, e com os artigos que ela escrevia para os jornais. Ela escrevia para muitos jornais. E há momentos de cartas da minha tia Antonieta, onde ela narra o sofrimento da mãe, dizendo que a mãe muitas vezes falava para os filhos que não aguentava mais de tanto cansaço, de passar o dia dando aula e a madrugada escrevendo os artigos para os jornais, mas que era necessário, porque ela tinha que sustentar os filhos. Francisca Clotilde é a autora que mais produziu no século XIX na imprensa cearense. É o grande destaque, é a grande matriarca da literatura cearense do século XIX. Então, curiosamente, ela grafava sobre várias formas. Grafava Francisca Clotilde Barbosa de Lima, FC Barbosa de Lima, F. Clotilde, e também, muitas vezes, ela assinava sob o pseudônimo Jane Dave. A Quinzena, o Cearense, a Revista Contemporânea, a Gazeta do Norte, Ceará Ilustrado, o Almanaque das Senhoras, o Combate e o Libertador são alguns dos jornais e revistas que contaram com as publicações de Francisca Clotilde, que usava seus textos também como instrumento de luta por importantes conquistas sociais de sua época. Apesar dessa quantidade muito grande de jornais que ela escreveu, foi muito complicado para mim, pessoalmente, como pesquisadora, ter acesso a todas essas fontes. Muitos desses jornais não existem mais, outros não existem mais em versão física, apenas microfilmados. Alguns não existem no Ceará, fui encontrar apenas no Rio de Janeiro. Então, e os textos dela estão extremamente dispersos em várias publicações. Francisca Clotilde participou de outro jornal, que se chamava O Combate, é um órgão do Partido Operário de Fortaleza, no ano de 1896. E naquele ano, no Dia da Mulher, ela se dirige às mulheres em um texto publicado nesse jornal. Aí eu vou pegar aqui para ler um trechinho desse texto da Francisca Clotilde. Ela diz: as vitórias parciais alcançadas pelos oprimidos mostram que o dia da batalha decisiva está prestes a soar. Seria, pois, uma probabilidade certa de vitória colocar a nosso lado a mulher. É mister, portanto, arrancar a mulher ao sono da indiferença em que jaz, quebrar os preconceitos estultos a que está jungida, associá-la a nossas empresas, dar-lhe direitos, levá-la conosco à campanha, fazê-la tomar parte na luta. Então, a escritora, ela conclamava as mulheres que saíssem do seio do lar, do espaço privado, e que fossem à rua, e que fossem à luta, e que participassem, né, das manifestações e das discussões políticas que circulavam no período. Então, esse texto é exatamente uma conclamação à participação feminina. Com o fechamento, né, do Externato Santa Clotilde em Fortaleza, Francisca Clotilde vai para o maciço de Baturité, exatamente porque os seus familiares são de lá. E lá ela tem um apoio, enquanto que em Fortaleza ela se encontrava só. Chegando ao maciço de Baturité, na comunidade, né, localidade de Calaboca, que atualmente é o Acarape, ela funda o seu segundo externato, também com o nome Santa Clotilde. No externato Santa Clotilde, ela fazia exatamente a mesma metodologia de Fortaleza. Ela sempre procurou trabalhar do mesmo modo que era a linha de Pestalozzi. Em 1897, Francisca Clotilde vai para o maciço de Baturité, terra de seus pais, com os 2 filhos, Antonieta Clotilde e Aristóteles.
Nesta foto, eles já parecem adultos. Na Serra, abre o seu segundo externato Santa Clotilde. Ela precisava trabalhar, ensinar e escrever para se sustentar. Foi nessa época que ela publicou o seu primeiro livro, coleção de contos, dedicado à memória dos seus pais. O livro traz 42 contos. São histórias singelas que mostram todo o romantismo da autora. O jornalista e advogado Cid Carvalho tem um raro exemplar do Coleção de Contos, editado em 1898, com uma dedicatória da própria Francisca Clotilde para uma amiga querida. Então foi muita ousadia dela publicar esse livro. Nesse final de século XIX, já partindo para o começo do século XX. Era uma época muito brilhante e de difícil trabalho tipográfico. Era difícil editar um livro. E os livros não tinham mais que 500 exemplares. E esse livro é marcado, notadamente, pela leveza. Não é um livro pesado, não é um livro amargurado. No meio de meus trabalhos, quando o desânimo se apodera de mim, quando me sinto prestes a esmorecer, o amor que voto a meus filhos me conforta e me dá estímulo para prosseguir na luta. Ah, quantas vezes me sinto fraca e desalentada. Sem o teu olhar, sem o teu sorriso, receio fraquejar de todo. E nesse mesmo período, chega a Baturité o Francisco de Assis, que é exatamente o primeiro marido. Então, assim, ela viúva, sem ser viúva, porque ela achava que era viúva, porque ninguém tinha notícia dele. Ela não poderia ser chamada de divorciada, porque não existia, na época, o divórcio, né? E então foi digamos aqui, que restou, bem dizer assim, para ela dar continuidade na vida dela, voltar a viver maritalmente com Francisco de Assis e legalmente. Então, Francisca Clotilde, mesmo estando em Baturité, mantinha esse contato com as escritoras e escritores de outros estados, de outros municípios do Ceará. Não só com o maciço, como Mulungu, Guaramiranga, né, que antigamente era chamado de Conceição, mas ela tinha contato com Fortaleza, principalmente com a escritora Alba Valdez, a escritora Ana Facó, que também elas eram professoras e foram também alunas de Francisca Clotilde. E não se sabe por quê, não sabemos por quê. Anos depois, em 1897, nasce a minha avó, a Ângela Clotilde, filha do primeiro marido dela, Francisco de Assis Barbosa Lima, que retorna, depois de muitos anos desaparecido. Esta é Ângela Clotilde, uma das filhas de Francisca Clotilde com Francisco de Assis, o marido que depois de muitos anos voltou para casa. Francisca Clotilde ainda teve outra filha com ele, Tertulina. As fotos são apenas de Ângela Clotilde, que aí aparece com uma certa idade. Francisca Clotilde escreveu também para o Lírio, uma revista pernambucana de 1902. A revista era escrita exclusivamente por mulheres brasileiras. Amélia Bevilacqua, esposa do jurista Clóvis Bevilacqua, dirigia a revista. Francisca Clotilde teve uma atuação marcante como correspondente do jornal pernambucano O Lírio. Então, o Lírio, na virada do século XIX, XX, em 1902, 1903, ele contribuiu muito para que as mulheres pudessem fazer uma espécie de confraria literária. Então, assim, elas reuniam textos de diversos locais, de diversos estados, nos mais diversos gêneros, né? E aí era uma publicação de grande sucesso. E a gente percebe como Francisca Clotilde era articulada nacionalmente. Então, assim, como ela conseguia, né, participar ativamente da vida literária, não só de Fortaleza,
como do restante do Brasil e até de jornais de Portugal. Então é curioso, diante de tantos afazeres, uma mãe de família, casada e professora, como ela tinha tanto tempo para produzir, tanto tempo para colaborar. Nos textos de Francisca Clotilde, que ele enviava para a revista O Lírio, ela aborda as paisagens, a beleza cearense, nossas praias. Ela abordava também o saudosismo da participação da luta dos cearenses na abolição. E textos bem simples, como as choupanas, os casebres, mostrando a diferença sempre do desnível social entre as pessoas. Ela vai lançar, né, em 1902, o romance A Divorciada. Só pelo título, né, nós podemos considerá-lo um pouco ousado para a época. Então, o romance A Divorciada está entre os romances mais importantes de autoria feminina do século XIX, ao lado da Rainha do Ignoto, de Emília Freitas, de 1899, outra autora cearense. Então, o romance A Divorciada continua o quê? Nos moldes ou no padrão de Francisca Clotilde escrever. É sempre tensional, complexo. É uma narrativa que aparentemente, pelo título, tem a pretensão de ser ousado, mas ao mesmo tempo o enredo é conservador ou moralista. Então é uma narrativa ainda nos moldes românticos e, para tanto, ela recebeu uma crítica ou não crítica, né? Uma crítica silenciosa, porque o silêncio também é uma crítica muito forte, contundente, que é a não leitura, que é a não divulgação desse trabalho. E ela continua, talvez tenha sofrido muito, e ela vai continuar produzindo mais, posteriormente em 1906, com a publicação da revista A Estrela. Foi em Baturité, em 1906, no dia 19 de outubro, com a filha Antonieta, do seu casamento com Duarte Bezerra, da sua união com Duarte Bezerra, que surgiu a revista Estrela, que, conforme sabemos, surgiu de maneira muito humilde, muito simples, com folhas de papel ao maço, feita de maneira manuscrita, né? E essa revista, ela dura 15 anos no interior do Ceará. É um número bastante expressivo em um tempo em que as publicações eram tão efêmeras. E a Francisca Clotilde estava sempre por trás da feitura dessa revista. Acredito que por conta do conhecimento que ela tinha acumulado em vários anos de imprensa, de exercício de escrita nos jornais, ela traz esse conhecimento, ela aplica esse conhecimento, né, nessa publicação feita junto com a filha. Sempre constam na revista seus textos, né, peças de teatro, um soneto na capa durante os primeiros anos. Então, Francisca Clotilde e a filha juntas desenvolvem esse projeto de escrita muito bonito no interior do Ceará. Claro que nós temos notícia de outros periódicos de autoria feminina já, como o Astro, publicado em Baturité, mas era um periódico bem pequeno. Então, a Estrela, ela é um periódico mais ousado, não só no volume de páginas, como também na intenção de ser um periódico de circulação nacional. Então, ela vai fazer uma correspondência com várias escritoras, né? Escritoras de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, Cora Coralina também de Goiás, a gente consegue encontrar texto na Estrela. A revista Estrela é um marco importantíssimo na história da imprensa feminina, ou de autoria feminina no Ceará e no Brasil. Quando a Francisca Clotilde chegou em Aracati em 1908, ela encontrou um ambiente propício à sua arte de teatro, de literatura, porque havia grêmios literários na cidade, havia 4 jornais, e ela chegou aqui acompanhada de uma pianista e veio fundar o Externato Santa Clotilde.
Francisca Clotilde chega ao Aracati no dia 5 de março de 1908 e no dia 9, já 4 dias depois, ela funda o Externato Santa Clotilde, onde também era a sua residência. E era lá que ela morava com os filhos, Aristóteles, Antonieta e Ângela Clotilde. Nestas fotos, vemos Francisca Clotilde com os seus alunos. O Externato Santa Clotilde educava meninos e meninas do Aracati e da região jaguaribana. E a escola, né, Santa Clotilde em Aracati ficou sendo uma escola de referência na educação das crianças da zona jaguaribana. Então, os pais, né, quando queriam fazer matrículas dos seus filhos nas escolas, sempre procurava a escola onde a professora Francisca Clotilde estava sendo responsável. No caso, ela era responsável pela própria instituição, o seu próprio externato. Mas teve também um apoio depois de 2 filhas. Inclusive, ela falava francês fluentemente e tinha uma metodologia muito própria de trabalhar com seus alunos. Se por um lado ela era muito rígida, por outro ela era muito afetuosa com os alunos, tratava com muito amor. É tanto que no Aracati, quando eu fui entrevistar nas minhas pesquisas os alunos dela, eu ouvia muito essa expressão. Dona Chiquinha Clotilde, que era assim que ela era conhecida aqui, era madrinha de todos. Por quê? Porque todo mundo gostava dela. Ela era rígida por um lado, mas muito afetuosa, muito carinhosa, muito amorosa por outro. Eu sou aracatiense, estudei no Colégio Santa Clotilde, que era justamente o nome dela, Francisca Clotilde. E lá, quase todas as crianças de Aracati estudaram nesse colégio, porque era um colégio muito bom, ela era uma professora muito meiga e muito determinada. Quando ela queria resolver uma coisa, ela conseguia tudo. Era uma pessoa muito boa e ainda hoje eu tenho saudade dela. Eu sei que ela era uma professora muito eficiente, uma educadora muito paciente e que todos os alunos queriam bem demais a ela, porque ela tinha um afeto para todos. Ela impressionava, sabe, a gente, de ver aquela vivacidade, aquela força que ela tinha, sabe? Agora, tudo com a maior delicadeza do mundo. Ela nunca deu castigo a nenhuma criança, nada. Ela chegava, explicava, se a pessoa não entendia, ela voltava a explicar. Quando ela terminava de dar aula, ela dizia, agora eu vou fazer uma prova elétrica, que era para ver se a gente tinha compreendido, né? Aí, quem errasse, aí ela ia ensinar de novo aquela parte que a pessoa não tinha aprendido. Era uma pessoa maravilhosa. Francisca Clotilde colocou em prática exatamente a ideia de Pestalozzi quanto ao tratamento com as crianças. Ela era ao mesmo tempo rígida, mas ao mesmo tempo carismática com as crianças, porque o foco principal era a criança. O objetivo era começar do mais simples ao mais complexo. Essa era a ideia principal de Pestalozzi, né? A criança tinha que ser respeitada, valorizar as etapas, né, de crescimento da criança, somente na parte psicológica, e assim, o ensino vinha do simples ao complexo, e muito focando assim, a natureza. O povo de Aracati tinha aquele desvelo por ela, gostava demais, porque ela era comunicativa, muito educada, não excluía ninguém da roda dela, ninguém. Segundo eu ouvi dizer, ela tinha um costume, toda tarde, sentar na calçada onde ela lecionava, para dialogar com os poetas, com aquelas pessoas intelectuais. Era conhecida demais por causa do talento, muito dócil, muito culta, né? E muito amiga das pessoas. Em 1912, Francisca Clotilde publica o seu último livro, Pelo Ceará. É uma compilação de 27 artigos políticos escritos por ela para o jornal Folha do Comércio de Aracati. Nesta obra, ela se posiciona totalmente contra a oligarquia de Nogueira Scioli
e a favor da ascensão de Franco Ravelo ao poder. Francisca Clotilde era uma voz ativa na vida política cearense. Cearenses, mostrai que sabeis ser bravos, como tendes sido tantas vezes, e que, acima de tudo, amais vossa terra e não receais os maiores sacrifícios para defendê-la. Querer outro candidato é um desrespeito às leis, é acabar com a integridade do direito, é derrocar a nobreza do eleitorado e a garantia do voto. A vitória é nossa, porque a história registrará o nosso patriotismo em caracteres indeléveis e as gerações futuras, referindo-se ao Ceará, dirão: a terra da luz repeliu a treva e conquistou a liberdade, não com o auxílio de tropas e de vasos de guerra, mas simplesmente pela coragem e pelo esforço de seus filhos. Então, Francisca Clotilde tinha uma visão bastante gregária da política e das questões assim de lutas populares e de que a mobilização dos cearenses iria mudar, né, aquele contexto, né, de dominação da oligarquia. E através de sua escrita, através da sua palavra colocada em ação, ela conseguia, a sua forma, a sua maneira, interferir nos processos políticos e ser lida e se fazer conhecer nesse sentido. Francisca Clotilde escreveu também muitas peças de teatro, dramas religiosos e comédias. Uma delas, A Amparativista. Aí vem novos pretendentes à fortuna. Recebamos-los com toda delicadez e com o melhor dos sorrisos. Dá licença, dona Agência? Ainda mais esta. Pode entrar, tem toda a licença. Vou também me articular na sua sociedade, mas quero que a senhora me despache logo, porque tenho que preparar o café do patrão que ficou lá na mesa e não quero levar carão. É já. Quantas inscrições? Quantas o quê? Eu não entendo disso. Que dinheiro quer arriscar? 10 tostões que a patroa me deu de gorjeta, porque preparei um pastelão muito bem feito no dia dos anos dela. Quero uma testemunha. Pois bem, cada um arrisca o que tem. Bom dia, dona Luzia. Eu só gosto de andar de dia. A senhora gosta de dinheiro? Dinheiro? Só posso arriscar um pouquinho. Foi só falar em dinheiro que a surdez desapareceu. Não quer não? É bondade sua? Não quer. Eu sei que é bondade sua. É sua bondade, não quer não? Mas a bondade sua. Gente, onde está essa gente? Meu Deus. Como se foi, minha senhora, com a surdez da companheira? De mal a pior, ninguém pode falar com essa mulher. Por favor, faça minha matrícula. Meu nome é Florinda Floripes das Flores. $200 daqui a poucos dias. Que pechincha! Passar bem. O meu vitém, eu não arrisco à toa. A Amparativista é uma peça em um ato, escrita por Francisca Clotilde em 1915 e publicado na revista Estrela. Essa peça, na verdade, fala sobre os jogos de azar, de como as pessoas acreditavam que através dos jogos podiam enriquecer. E aí você tem uma marca na dramaturgia de Francisca Clotilde, que é exatamente a prevalência de personagens femininos. Você tem também um recurso teatral muito significativo, que é o à parte. No à parte, na verdade, nós temos a valorização da plateia como um elemento importante na dramaturgia de Francisca Clotilde. Com isso, na verdade, ela inclui um elemento moderno na cena, na sua dramaturgia, que é exatamente a participação da peça como parte do seu espetáculo. Ela quebra com a quarta parede, né? A tal quarta parede do teatro, que é exatamente aquela ilusão criada com a cena. Na verdade, a Amparativista trata de um assunto, na verdade, talvez seja até um neologismo. Você procurando nos dicionários, você não vai encontrar um significado tal qual ela coloca
no seu texto, na sua dramaturgia, mas você pode subentender a amparativista como aquela que acolhe todos os desejos, todos os sonhos de enriquecimento daquelas mulheres, e veja em várias classes sociais, né? Desde a mais pobre até a senil. Francisca Clotilde foi patrona da cadeira número 16 da primeira Academia Feminina de Letras de Fortaleza. Ocupou também a cadeira número 9 da ala feminina da Casa Juvenal Galeno. Na Academia Tauaense de Letras, ela foi patrona da cadeira número 11, ocupada pela escritora Ana Amélia Custódio. Uma vez ela fez a novena de Santa Teresinha, e quem faz a novena sabe que se alcançar a graça, se receber rosas é porque vai alcançar a graça. E ela uma vez fez a novena e demorou muito a receber essas rosas. E aí ela comentou com a minha avó e com a minha tia. E ela dizia assim, mas será que eu não vou conseguir essa graça? Até agora eu não recebi nenhuma resposta. E certo dia, na casa dela, onde funcionava o externato, uma pessoa bateu palmas e era um rapaz que ninguém conhecia. E ele disse que tinha vindo trazer uma encomenda para Francisca Clotilde. Era um pacote enrolado, um papel de embrulho. E quando ela abriu, esse rapaz saiu, ela agradeceu que ela abriu esse pacote, havia 2 livros dentro. O primeiro livro, que ela olhou o título, tinha O Último Adeus, que é esse livro que eu tenho aqui. E o segundo livro, que ela olhou, tinha escrito A Recompensa do Céu. E ela ficou intrigada com aquilo e comentou com as filhas, né? Mas o que é que você quer dizer? Será que isso tem alguma relação com a novena que eu fiz? Será que eu vou morrer? Será que é isso? E as filhas tentaram tirar isso da cabeça dela. Mas, lamentavelmente, na mesma semana ela veio a falecer. Ela faleceu no dia 8 de dezembro de 1935. Francisca Clotilde foi uma mulher que se deu a conhecer através da escrita. Foi esse o seu legado para a posteridade. Uma escrita com diversos temas profundamente inseridos no século XIX e no começo do século XX, como a abolição, o voto, o divórcio, questões de maternidade. Então, assim, ela traz vários até temas femininos para a imprensa, feita principalmente por homens, lida e feita principalmente por homens e para homens. Então, eu costumo dizer que por isso ela não é uma mulher à frente do seu tempo, mas ela é uma mulher profundamente inscrita e inserida, né, naquele seu contexto. Eu sempre digo que Francisca Clotilde, ela representa o amor. O amor na poesia, o amor na escrita. Quando ela falava da política, ela falava também com amor. Quando ela ministrava as suas aulas, ela ministrava com amor. Quando ela escrevia o diário para aquele homem pelo qual ela era apaixonada, ela escrevia com muito amor, com muita paixão, com muita saudade. Então, é muito importante a gente sentir que Francisca Clotilde, ela lia e ela escrevia para existir. Isso é muito bonito na obra da escritora. No perfil de hoje, você conheceu a vida de uma cearense ilustre, Francisca Clotilde. Uma mulher importante para a educação e a imprensa cearenses. Sua história de amor e de lutas não pode ser esquecida. Para ela, a homenagem da TV Assembleia do Estado do Ceará. Se você quiser falar conosco sobre o programa de hoje, entre em contato com a nossa produção. Nosso telefone é 85-3277-3787 e o e-mail é perfil@l.ce.gov.br. Até o nosso próximo encontro.